O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, seja bem-vindo ao UFPR Notícias. Veja na edição de hoje. Cidades, os desafios da região metropolitana de Curitiba. Economia, a cada 7 minutos surge um novo empresário no Paraná. E no nosso estúdio, o economista professor João Basílio Pereira Neto comenta esse e outros assuntos. Na série Raio X, as bolsas e incentivos que a universidade oferece aos estudantes. Intercâmbio de alunos e professores enriquece o ensino e incentiva a troca de conhecimento e experiências. O pró-reitor de Gestão de Pessoas, Adriano Ribeiro, fala sobre as novas iniciativas da Progep e uma entrevista com o escritor Laurentino Gomes. O UFPR Notícias está no ar. Já pensou em viajar e, ao mesmo tempo, melhorar o seu currículo e ampliar o conhecimento? A mobilidade acadêmica pode ser uma boa ideia para quem quer aprender mais sobre a cultura de outro país, sem deixar os estudos de lado. A paixão pelo conhecimento fez Cacilda cruzar o Atlântico. A engenheira ambiental morava em Maputo, capital de Moçambique, quando viu na possibilidade de fazer mestrado na UFPR um bom motivo para mudar de continente. Para ela, viver em outro país foi essencial como experiência de vida. Mas a forma de ensino é diferente. Você, quando sair para um outro país, você adquire uma experiência, outra cultura. Há sempre uma coisa nova que a gente aprende. Cacilda gostou muito do Brasil, mas pretende voltar para Moçambique e vai levar com ela as inovações que aprendeu aqui. Eu não me sinto fora, em termos de alimentação. Não. Tá ótimo, porque muita coisa é igual, só que a forma de preparar é que é diferente. Agora, em relação ao que eu vou levar para Moçambique, meu Deus, é muita coisa boa. Eu estou aprendendo muito. Sabe, existem algumas coisas que a gente aprende no nosso país que a gente acha que não é nada, sabe? Mas quando você sai para fora e encontra de novo aquilo, aí é quando você dá mais importância. Poxa, afinal, isso não só acontece no meu país, mas no outro país também acontece. Então eu vou voltar com conhecimento e eu vou querer implementar quando voltar. Porque se eu estivesse lá, de certeza que se calhar nem iria estudar essa área, né? Atualmente, a UFPR tem mais de 150 acordos bilaterais, o que permite que os estudantes escolham entre 300 destinos diferentes. Os acordos englobam a mobilidade de alunos e professores. Já é possível, por exemplo, realizar um MBA com um professor internacional aqui na universidade. Exemplo disso aconteceu no Departamento de Administração da UFPR. Alguns alunos passaram pela experiência de ter aulas em inglês com um professor norte-americano. Para este professor, é uma grande oportunidade estar aqui, porque ele consegue aprender bastante com os alunos sobre o mercado. Como os estudantes têm uma conexão muito próxima com as companhias, eles trocam informações importantes em sala de aula. Ele acredita que está enriquecendo a própria carreira com a troca de experiências, com todos interagindo juntos. Evelyn veio fazer este módulo do MBA e gostou da oportunidade. Querendo ou não, a gente precisa aprimorar a língua estrangeira e inglês é essencial. Então, ter uma oportunidade de fazer um MBA em outra língua é essencial hoje. Estou gostando bastante do curso. E se você se interessou pelos programas de mobilidade acadêmica, entre no site www.internacional.ufpr.br. Estão abertas as inscrições para o Festival de Mini Foguetes, promovido pelo grupo de foguetes Carl Sagan da UFPR. São várias categorias dependendo do tipo do motor. Qualquer pessoa pode participar e, inclusive, colaborar como voluntário do evento. Mais informações no site do grupo. Nanotecnologia pode ser uma palavra que passa longe das nossas conversas do dia a dia, mas as aplicações dos estudos nessa área fazem muita diferença na nossa vida. E as pesquisas feitas aqui na universidade têm se destacado, tanto que a UFPR foi selecionada para participar do Sistema Brasileiro de Nanotecnologia, criado pelo governo federal. Você já ouviu falar na cavalinha? Ela é conhecida por ser uma planta medicinal, utilizada para curar infecções e inflamações. Mas na UFPR, a cavalinha tem uma aplicação especial. Faz parte de uma pesquisa de nanotecnologia, que tem como objetivo melhorar a qualidade da madeira. O principal foi que nós temos agora uma madeira de baixo valor, nem um pouco valorizada no mercado, e ela foi agregada, ela ganhou propriedades melhores.
A nanotecnologia envolve pesquisas em compostos muito pequenos, invisíveis a olho nu. Os trabalhos na área são novos no Brasil, o que representa um desafio para quem resolve pesquisar nesse campo. É uma área completamente nova. Nós começamos há 4 anos a estudar nanotecnologia aqui na universidade. A gente não tem conhecimento de metodologia aqui no Brasil, a gente só tem o que está no estudo científico no exterior, né? E equipamento todo importado. A UFPR criou em 2012 o Laboratório Central em Nanociência e Nanotecnologia, o LC Nano. Com a estrutura formada, a universidade foi selecionada para participar do Sistema Brasileiro de Nanotecnologia, criado pelo governo federal. Por integrar a iniciativa, a UFPR vai receber pouco mais de R$1 milhão para investir nos 10 laboratórios que fazem parte do LC Nano. A Universidade Federal do Paraná fez uma proposta e que está composto aproximadamente por 10 laboratórios, principalmente o Centro de Microscopia Eletrônica, o Centro do Raio-X, de XPS, de Energias Renováveis. Os estudos em nanotecnologia podem contribuir para a melhoria da qualidade do papel. Eu tenho papel sulfite comum na minha mão, feito a partir de celulose, e também um filme feito com nanocelulose. Ao entrarem em contato com a água, o papel absorve a água muito rapidamente, perdendo a resistência e partindo-se facilmente. Enquanto o filme feito de nanocelulose é quase impermeável e muito mais resistente que o papel comum. Essa é uma das contribuições que a nanotecnologia pode dar na qualidade do papel. Uma substância presente nos vegetais, a celulose é a base para a fabricação do papel. Para conseguir transformar o composto em nanocelulose, é necessário passá-la em uma espécie de moinho. Para desenvolver pesquisas na área, a UFPR comprou o equipamento, que foi importado do Japão. Foi a possibilidade de contribuir com a sociedade que motivou esta estudante a escolher o tema do doutorado. O meu sonho, desde que eu entrei no curso de Engenharia Industrial Madeira, sempre foi trabalhar com a indústria de celulose e papel. A indústria de celulose e papel é uma empresa que movimenta um capital muito grande no Brasil e a gente precisa de melhorias contínuas na produção, né? E foram inaugurados essa semana o primeiro Instituto Senai de Inovação do Brasil e o Campus da Indústria. A UFPR foi uma das universidades que assinou a parceria com entidades como a Prefeitura Municipal de Curitiba e a Secretaria do Estado e da Ciência. O objetivo é desenvolver os projetos em favor da indústria e da qualidade de vida da população. Para isso, pesquisadores das universidades vão poder usar os equipamentos de ponta do novo laboratório do Senai. A pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, do Instituto Pro Livro, revela um dado desanimador. Metade dos brasileiros com mais de 5 anos não leu nenhum livro nos últimos 3 meses. Mas as crianças que participaram da Semana Literária do SESC e da Sexta-feira Universitária do Livro, da editora UFPR, mostraram que esse número ainda pode mudar. O texto literário ajuda a democratizar a razão e mostra que o mundo vai além do eu. Esta frase retrata bem o que é ler para estes visitantes. Ler para quê, hein, criançada? Para ler as aventuras dele. Para ficar mais esperta. Porque a gente imagina assim, coisas bem legais quando não tem imagens, assim, a gente vai imaginando coisas assim, legais. É isto. Ler é descobrir, entreter, aprender, crescer. Para a professora Rosana Santos, ter contato com os livros desde pequeno abre caminhos para voos maiores. Melhorar a vida deles, né? O livro abre as portas para o mundo. É uma viagem, eles viajam através dos livros. E este é o objetivo da Semana Literária SESC e da Sexta-feira Universitária do Livro da editora UFPR. Incentivar leitores e abrir espaço para debates e lançamentos de obras. A editora da UFPR fez 4 lançamentos durante o evento. As pessoas são curiosas, o bom leitor gosta de áreas variadas e aqui na feira vai encontrar isso. Então a ideia é que a feira vingue, né, que outras versões aconteçam e que ela se torne mesmo um evento dentro do calendário cultural de Curitiba. Né? A
A feira ainda contou com mesas redondas, oficinas de literatura criativa, hora do conto e estandes com editoras expondo materiais. Segundo a organizadora da feira, Débora Belotti, a expectativa é que 60 mil pessoas passem pelo evento. Essa provocação que o tema da feira desse ano teve, que é Cadê o Leitor, é justamente isso, né? É saber que tipo de leitores a gente tem, o que o leitor está procurando, como é que a gente pode auxiliar esse leitor, né, a se aproximar do livro e a conhecer melhor os escritores que produzem essas obras. Este é o segundo ano que a Feira Universitária da UFPR é realizada em parceria com a Semana Literária do SESC. O evento já faz parte da agenda cultural da capital e é responsável pela ocupação de uma das áreas mais importantes da cidade. Obviamente você põe a universidade mais perto da comunidade, que é um anseio que é, digamos, universal, né, no mundo acadêmico. A gente quer alcançar as pessoas. Então nós acabamos trazendo para a população uma feira muito maior, onde a gente junta as editoras universitárias e as livrarias da cidade, com uma semana de debates, de reflexões, de oficinas, né, e de atendimento ao público escolar, juntos, né, aliados. E veja a seguir, servidores da UFPR fazem pausa todos os dias para cuidar da saúde. E ainda, as consequências do rápido crescimento no número de empresas no Paraná. É daqui a pouco. O reitor Zac Raquel Sobrinho esteve presente no Fórum Permanente Futuro 10, representando a UFPR. O encontro reuniu as principais lideranças do Estado, com o objetivo de desenvolver todas as regiões paranaenses. A reunião aconteceu na Federação das Indústrias, com a tomada de decisões importantes. Foram anunciados investimentos para a ampliação do aeroporto Afonso Pena, além de obras em rodovias estaduais e federais. Os 40 milhões de reais investidos vêm do Programa de Aceleração do Crescimento, programas de investimento em logística e também de investimento privados. A UFPR oferece mais de 20 tipos diferentes de bolsa para os alunos. São mais de 12 mil benefícios, divididos em 5 categorias: graduação, iniciação científica, iniciação tecnológica, ciência sem fronteiras e pós-graduação. André Martins traz as informações. Os incentivos financeiros dão suporte aos professores e alunos em atividades de ensino, pesquisa e extensão. Nos programas de iniciação à docência e educação tutorial, por exemplo, mais de 500 estudantes recebem bolsas para ajudar os professores nas salas de aula enquanto aprendem na prática. Então, a Bolsa de Monitoria ela tem um objetivo bem específico, que é levar o aluno a conhecer o que é a atividade do professor em sala de aula, né? Não como aluno, mas como se fosse um futuro professor. Outra atividade que conta com bolsas é o PIBID,
programa para os cursos de licenciatura. Mais de 600 bolsistas da UFPR desenvolvem ações em escolas de ensino médio e fundamental no Paraná. Uma ajuda que é reconhecida pela comunidade. Do ponto de vista das escolas, nós temos a procura das escolas para que os nossos bolsistas atuem nas escolas, né? Então a gente percebe essa vontade da educação pública de receber os nossos projetos em função dos benefícios que traz para a qualidade do ensino em cada unidade escolar. Para os nossos estudantes também é algo muito gratificante, muitos deles nós encontramos já depois de formados, inclusive, e eles compartilham conosco o salto que foi de qualidade e a participação deles nesses programas. Quase 1.000 alunos da universidade recebem bolsas para fazer pesquisa. A iniciação científica ou tecnológica prepara o aluno que tem vontade de seguir a carreira acadêmica, fazendo mestrado ou doutorado. Hoje pela manhã nós tivemos uma defesa de dissertação no nosso programa lá da enfermagem e a aluna é uma ex-bolsista de iniciação científica e ela foi elogiada pelo produto, né, da sua dissertação e nós comentamos que ela só é tão boa assim porque foi bolsista de iniciação científica. E foi isso, eu acho que a iniciação científica propicia isso para os alunos. Eles vão, aos poucos, se apropriando do conhecimento e do fazer científico, né, de produzir conhecimento. E, mais rapidamente, eles se titulam mestres ou doutores. No ano passado, 70 alunos estudaram no exterior por meio do programa Ciências Sem Fronteiras. Hoje, a bolsa e o processo de seleção do intercâmbio são responsabilidade do governo federal. Foram muitas as diferenças, na verdade, principalmente com relação à estrutura física assim, da universidade, muita diferença na relação de carga horária também, onde aqui no Brasil a gente está acostumado com carga horária bem elevada, enquanto lá a carga horária é bem mais baixa dentro de sala de aula. E a questão cultural também que muda bastante, né? Além das bolsas para auxiliar os alunos na pesquisa e no desenvolvimento acadêmico, a universidade oferece auxílio moradia, mobilidade e refeição. Isso tudo para promover a democratização no acesso ao ensino superior. Este aluno de design de produto veio do interior de São Paulo para estudar em Curitiba. Graças à bolsa, o Wellington só precisa se preocupar em estudar. Olha, ela é importante para que eu me foque na questão acadêmica, que eu não fique procurando em questão de eu me manter além dessa bolsa, que eu possa realmente me focar no curso, nessa questão. E para dar conta de atender a todos os alunos e colocar em prática os inúmeros projetos, a UFPR conta com uma equipe ampla e muito engajada. São cerca de 6.000 servidores, professores e técnicos. Quem coordena esse time todo é a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, liderada por Adriano Ribeiro. Ele é formado em administração, trabalhou na Pró-Reitoria de Planejamento e Finanças por 23 anos e no Reúne por 5. Desde o início do ano, ele assumiu a Progep. Adriano, seja bem-vindo ao UFPR Notícias. Primeiramente, eu gostaria de saber qual é a importância de ter uma equipe tão grande de servidores, técnicos e docentes. Qual é realmente o papel deles dentro da universidade? Bom, no meu papel, determinado pelo professor Isaac, pelo reitor nessa nova gestão, é de abrir a Pró-Reitoria. A Pró-Reitoria é muito técnica, ela conta com um corpo de profissionais altamente qualificado e não é o pró-reitor A ou B que vai fazer diferença lá. Eu acho que a equipe que está lá tem que estar sempre motivada. A gente, seguindo essas determinações, está abrindo a Progep para todas as comissões que nós formamos lá, a gente abre para todas as entidades, associação de professores, sindicatos, comissão interna de supervisão do plano de carreira. A gente tem convocado todos para uma ampla discussão para que não fique aquela discussão interna técnica que às vezes as pessoas, por não entender o que acontece dentro da Pró-Reitoria, às vezes até a Pró-Reitoria sofre críticas. Hoje a gente conta com aproximadamente 140 servidores que trabalham na mais ampla gama de serviços que pode imaginar lá dentro da universidade. São aposentadorias, nomeações, movimentações, licenças para tratamento de saúde, plano de qualificação. Quer dizer, então, é muito difícil administrar tudo isso. E o que eu estou fazendo nada mais é do que motivar essa equipe, que essa equipe que é a equipe que faz. São os técnicos que trabalham lá já há muitos anos,
que estão tocando isso. E é importante que a comunidade participe disso para ela saber a dificuldade que a gente encontra lá dentro. Por exemplo, nós temos uma comissão de análise de títulos, que essa análise era feita estritamente tecnicamente dentro da Progep. Hoje essa comissão é aberta, é uma comissão intersetorial que conta com todos os setores que estão vendo a dificuldade que é de você, às vezes, avaliar um título que é diretamente ligado à sua qualificação profissional. Eu tive um exemplo lá de um setor que eu fui, uma bibliotecária formada em antropologia que tinha uma correlação indireta da sua qualificação dentro do seu plano de carreira. Essa comissão já entendeu diferente. E você conversando com uma pessoa especificamente, por exemplo, da área dela de antropologia, já me disse, na minha cabeça, o que você fica imaginando? Uma bibliotecária antropóloga. Não tem nada a ver. Mas, na verdade, tem tudo a ver. Então, esses entendimentos que, às vezes, não só o pró-reitor, a equipe toda tem que ter, é que a gente tem que... Eu estou lá para isso. Eu estou lá para abrir a pró-reitoria, conversar e motivar os servidores que lá estão há muitos anos e que têm uma qualificação importante. Eu acho que é isso. A gente está procurando seguir as normatizações da universidade. São uma série de providências que a gente está tomando e eu acho que é isso que a gente está tentando fazer, abrir a pró-reitoria para a comunidade. E de que forma que os cursos de capacitação podem ajudar com isso? Bom, nós temos uma unidade que é ligada diretamente, né, à capacitação dos servidores. Alguns segmentos da universidade reclamam da qualidade dos cursos, porque existem muitos cursos ainda de Word, Excel, e já havia muita crítica da continuidade desses cursos. Existe um comitê nomeado pelo Conselho Universitário, é um comitê para qualificação que está sendo reativado agora, também, mais uma vez, para envolver essa turma toda, para que os próprios setores, as pró-reitorias, se envolvam nisso e proponham aquilo que eles querem se qualificar, que às vezes, eu particularmente, se você pensar hoje num curso de Word, talvez para você, para mim, não seja importante, mas um servidor novo, ou um servidor já mais antigo, pode ser importante. Mas hoje está muito rápido, né, essa coisa da informação, e às vezes o curso de Word eu acho que você pode até aprender sozinho, determinadas pessoas você vai lá e aprende sozinho. Então a gente tem que esperar essa demanda vir dos setores para que a gente possa dizer, eu preciso de um curso para melhoria da qualidade da importação, da eficiência dos processos de importação, ou a melhoria da qualificação de uma secretaria de pós-graduação. Quer dizer, a gente é isso, a gente abre, colhe sugestões e vai tentar a partir do ano que vem, né, porque esse ano nós já estamos praticamente no final, pelo menos fazer um triênio aí de uma qualificação mais voltada para o trabalho, diferenciado do que vem sendo feito. E existe mais algum plano para os próximos anos? Olha, planos a gente tem bastante. Por exemplo, agora nós tivemos a aprovação do plano de trabalho da Comissão dos Aposentados. O professor Isaac prometeu, na época da campanha, a categoria dos aposentados ela já está inserida dentro da universidade, já tem representantes no conselho, e foi criado um grupo de trabalho para montar uma proposta. E essa proposta foi entregue agora se eu não me engano, no último dia 13, não me lembro agora, né, a data, que já fazem propostas para que esses aposentados tenham atividades também, retornem à universidade, que envolvam eles na mais variada gama de qualidade de vida, serviços para a saúde, enfim, informações jurídicas. Então, essa é uma novidade que vai ter, uma coordenadoria que vai estar vinculada à Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, né, que já entregou o plano, agora em discussão com a administração central, a gente vai ver como é que a gente vai proceder isso. Eles já até disseram que a Progep talvez não seja um ambiente de fácil acesso para algum determinado tipo de aposentado, talvez tenha que ter um outro local, enfim. Isso é uma abertura que está se dando aí para uma outra categoria, quer dizer, os aposentados sempre estiveram, mas se aposentam e acabam saindo. Hoje eles estão retornando e essa é uma novidade, né? A modificação do plano de capacitação, a própria Semana do Servidor, que vai acontecer no final do mês de outubro agora, ela já vai ser um formato diferente, a gente está tentando fazer um formato diferente do que era feito em anos anteriores. Enfim, eu acho que cada pró-reitor ele dá uma cara diferente, mas na verdade o pró-reitor mesmo ele só motiva e ajuda as pessoas a que façam, né? Tenham sugestões, a gente está lá para isso, porque o corpo técnico é que realmente faz, ele que realmente faz acontecer. Então tá bom, muito obrigada pela participação. Tá bom, eu que agradeço. E os interessados em uma vaga de docente na UFPR precisam ficar atentos. As inscrições para as 7 vagas do quadro permanente em algumas áreas dos setores de ciências sociais aplicadas, biológicas e humanas encerram no dia 24. Para mais informações, acesse o site da Progep. E a Associação dos Servidores da UFPR anunciou hoje o resultado das eleições da diretoria. A chapa 1 da gestão Unir e Crescer venceu e Sérgio Borba se manteve na presidência, com 58% dos votos.
A 25ª Semana de Ensino, Pesquisa e Extensão, a CEP, começa já na semana que vem, junto com a 8ª Semana de Pedagogia. De 26 a 28 de setembro, vão ser realizadas conferências e mesas redondas. O tema desse ano é a formação do profissional de educação. Os participantes também podem ir a oficinas, eventos culturais, fóruns temáticos e vão ter espaço para comunicação de trabalhos científicos. Você sabia que é importante se alongar a cada 1 hora? E para quem passa o dia todo sentado, a atividade é ainda mais importante. Aqui na UFPR, a preguiça fica de lado para dar lugar à qualidade de vida. Um grupo de servidores da Universidade Federal do Paraná tem um compromisso diário, pouco antes do almoço. Mas isso não é uma reunião de trabalho. Eles se reúnem para se exercitar. Isso. Alonga os 2 braços lá em cima. Palma voltada para cima. É o grupo de ginástica laboral do setor de ciências biológicas. Formado há 2 anos, ele teve início quando uma aluna do doutorado em educação física da UFPR precisou de voluntários para uma pesquisa. Na verdade, eu acho que toda pesquisa ela tem que ter um cunho muito mais humanitário do que só científico. Essa é a razão de tudo. Né? Então, muitas vezes eu penso assim, puxa, por que eu vou? Né? Mas está aqui a resposta. Né? Eles se sentem melhores. Mesmo depois da pesquisa ter encerrado, os alunos de Ana continuaram a se reunir para praticar a atividade. E por aqui, ninguém faz corpo mole. Olha, tem benefícios tanto na parte física quanto na parte mental. Então, eu poderia mencionar a parte de respiração, postura. Também a percepção corporal, você começa a prestar mais atenção no seu corpo. E tem toda a parte mental também. Você para de trabalhar, tira aquela parte de estresse um pouco e guarda um tempo para você. Esses 15 minutos são uma oportunidade da gente parar, da gente descansar e da gente conviver com as pessoas, conhecer melhor as pessoas. Hoje eu posso dizer que tenho amigos aqui, muito por conta da ginástica laboral. Melhora para minha autoestima, para o meu corpo também. Tudo isso aí é ótimo para a gente, né, se amar por si própria, né? É isso aí. E a descontração é tanta que o grupo até criou uma música. Eles entregaram a canção para a professora Ana no dia da defesa da tese, há 3 semanas. Foi o jeito que os alunos encontraram para agradecer. Laboral, melhora o astral, ginástica laboral, saúde corporal e mental. E no próximo bloco, os desafios da região metropolitana de Curitiba e a entrevista que Tiago Lavado fez com o escritor Laurentino Gomes. A gente volta já. O Observatório das Metrópoles divulgou uma pesquisa que classifica 300 regiões metropolitanas do Brasil, de acordo com critérios que avaliam o bem-estar. Curitiba ficou bem posicionada no ranking, mas houve disparidade entre os diversos municípios que fazem parte da região metropolitana. Veja na reportagem de Tiago Lavado. O estudo avaliou 15 regiões metropolitanas em todo o Brasil. 5 categorias foram analisadas: mobilidade,
condições ambientais, condições habitacionais, atendimento de serviços coletivos e infraestrutura. As informações vieram do censo de 2010. O estudo avalia principalmente características urbanas que independem da renda do indivíduo. Por exemplo, uma pessoa pode ter carro e ser prejudicada pela lentidão das vias de acesso. É o que explica a Olga Firkovski, coordenadora do Núcleo Curitiba do Observatório das Metrópoles. A gente tem visto aí no dia a dia das pessoas todo um problema com mobilidade, com habitação, né, com questões de saneamento. O grande desafio é a integração. Né? Por quê? Porque no nosso arranjo político-administrativo nós temos municípios, Estado e a Federação. Então nos falta uma mediação regional, né, que seria capaz de ter uma ação mais efetiva com nessa perspectiva metropolitana. A região metropolitana de Curitiba ficou em terceiro lugar entre as 15 regiões que compõem o relatório. Mas há algumas ressalvas no aspecto da infraestrutura, que ficou abaixo da média nacional. Nessa análise, foram avaliadas a iluminação pública, a situação das ruas, das calçadas e dos bueiros. Além disso, as cidades do entorno de Curitiba apresentam uma classificação bastante diferente. 4 Barras, por exemplo, ficou em 33º, enquanto Almirante Tamandaré ficou entre as 50 últimas. A diferença preocupa os especialistas. Nós temos 3 municípios que recebem mais de 60% da receita, da arrecadação, das transferências do governo estadual e do governo municipal. Portanto, os outros municípios, nós temos municípios que dessa arrecadação ele não chega a 1%. Como o município tem muito pouco recurso, mesmo tendo uma pequena população, ele tem muito problema de levar esse bem-estar para essa população. Em 1973, a região metropolitana de Curitiba compreendia 14 municípios. 30 anos depois, esse número dobrou e a população cresceu 3,5 vezes, chegando a mais de 3 milhões de habitantes. A região compreende 64% da população urbana do Paraná e quase metade do PIB do estado. Pensando nos desafios e nas perspectivas das regiões metropolitanas, o Departamento de Geografia da UFPR promoveu o seminário A Região Metropolitana de Curitiba e os Desafios para o Século XXI. Durante o evento foram debatidos temas como transporte, infraestrutura e o crescimento dos grandes centros brasileiros. São os vários atores que estão trabalhando e discutindo os assuntos mais importantes, os desafios da região metropolitana para os próximos anos. A academia tem um papel importante na construção das metodologias ou das análises que instrumentalizam todo o processo. São discussões que têm que ter uma dimensão metropolitana. Essa é uma das grandes oportunidades do evento. E quem comenta esse assunto com a gente é o chefe de departamento do curso de Ciências Econômicas da UFPR, professor João Basílio Pereira Neto. Seja bem-vindo, professor. Obrigado pelo convite. Professor, como nós vimos na reportagem, a gente vê que a região metropolitana de Curitiba tem várias disparidades. Do ponto de vista econômico, qual que é o problema disso, dessas diferenças grandes? Como a reportagem mostrou um pouco, a distribuição espacial da riqueza ela é muito concentrada. Isso é um fenômeno natural no mundo inteiro, né? Você tem um adensamento ou um efeito de aglomeração resultante do próprio processo de desenvolvimento econômico, né? As economias, as empresas, as pessoas buscam a aglomeração porque elas têm mais oportunidades e ganhos de escala. Então, você vê isso no campo pessoal. Todo mundo procura um centro urbano grande porque tem condições de estudo, tem mais ofertas de oportunidades de emprego. Então, você tem pessoas procurando uma região concentrada, empresas procurando uma região concentrada. Então, quando isso acontece numa velocidade muito grande, como foi o caso da região metropolitana de Curitiba, né, a reportagem mostrou que na década de 70 nós tínhamos 14 municípios na região metropolitana, hoje nós temos 29 ou 30 municípios, né? Quer dizer, esse crescimento se deu em menos de 30 anos, né? De 70 para cá até agora 40 anos, né? Então, a velocidade com que o espaço urbano está se transformando precisa ser acompanhada de uma quantidade de investimentos públicos e adequações até privadas para acompanhar a recepção desse fluxo de empresas e pessoas, né? Quando isso não acontece de forma adequada, por falta de planejamento e de recursos de investimento, começam a acontecer as distorções. Você tem disparidades, você tem municípios que não se integram com a região metropolitana, você tem municípios que são pobres, municípios que são ricos, dentro de uma mesma região metropolitana, veja o caso do Ulisses Guimarães,
e você tem dentro do próprio espaço urbano uma concentração muito grande de riqueza. Você vê bairros muito ricos, bairros muito pobres, às vezes convivendo lado a lado. Então, esse é um fenômeno típico de países em desenvolvimento que ainda precisam avançar demais nas suas políticas urbanas, né? O espaço urbano hoje é um dos espaços mais disputados do ponto de vista de demandas sociais, no entanto, é onde a gente encontra maior dificuldade de execução de políticas públicas, especialmente quando você tem que juntar municípios para administrar, como é o caso que foi comentado ali pelo representante da Comec, né? A dificuldade de você articular soluções coletivas que dependem de diferentes unidades administrativas ou de diferentes prefeituras. E como que isso poderia ser feito? É necessário criar, a ideia da Comec, da existência da Comec é para isso, né? É criar um conselho intermunicipal onde você possa tomar decisões a respeito de políticas urbanas para regiões metropolitanas. No entanto, ela não tem um instrumento de intervenção, né? Ela não consegue dizer, obrigar um determinado município a adotar uma determinada política. É tudo na base da persuasão e nos projetos, né? O esquema que o Brasil, ao longo da sua história como um todo, foi montando para construir um Estado que gerencie a sociedade, prevê 3 esferas, federal, estadual e municipal. Essas 3 esferas têm um vazio aí no meio que é exatamente a região metropolitana. Ela não tem uma representatividade política, não tem instrumentos próprios de governo, não tem nada para fazer isso. Depende simplesmente da boa vontade, digamos assim, ou da capacidade das prefeituras se coordenarem, né? Então, não há um instrumento gerencial por parte da organização do Estado para administrar regiões metropolitanas. Uhum. Então, o necessário seria fazer uma integração das regiões, da região. Essa solução, acho que o Brasil inteiro está buscando. Eu não tenho a solução ideal aqui. Se eu tivesse, acho que seria a resposta que vale $1 milhão, né? Mas é necessário que talvez se constitua que se crie até dispositivos constitucionais, né, através de emendas constitucionais, prevendo alguma instância administrativa em âmbito de regiões metropolitanas. De repente, até um processo democrático, eleitoral, que se escolha uma estrutura de poder que tenha poder sobre questões de regiões metropolitanas, né? Hoje elas dependem exclusivamente das prefeituras. Como as prefeituras não estão conseguindo se articular de forma a atender às necessidades sociais, o dia a dia, né, as mudanças que acontecem na economia real, na sociedade e tal, elas vão passando por cima. Se o Estado não vier atrás para tentar acomodar isso, as cidades vão crescer de uma forma caótica, né, como aconteceu com São Paulo e como Brasília tem perdido também, por exemplo, o seu planejamento urbano, né? Você vê favelas que não estavam no projeto original. Por que acontece isso? Porque não houve acomodação das pessoas que procuraram lá. Então, é uma questão difícil. O Brasil tem que, agora, nesse início do século XXI, dar uma resposta a essas questões, né? Isso também foi problema para as outras capitais no resto do mundo, né? Todo mundo fala bem, por exemplo, de Paris, né? Mas Paris foi reconstruída quase que inteiramente na metade do século XX, não em função da Segunda Guerra, mas aquela Champs-Élysées lá, que é aquela longa avenida, aquilo não existia. O Estado entrou lá na cidade e desapropriou e construiu as avenidas. A nossa capacidade de intervenção no espaço urbano é muito limitada, por questões democráticas, por direitos adquiridos das pessoas, por falta de recursos para fazer desapropriação, por planejamento de curto prazo, uma série de questões que ainda a gente precisa superar no caso brasileiro. Uhum. Bom, e agora a gente vai falar um pouco sobre comércio. Segundo os dados da Junta Comercial do Paraná, mais de 50 mil novas empresas e microempreendimentos foram registrados no estado apenas nos 6 primeiros meses de 2013. A loja de roupas e acessórios foi a opção preferida dos paranaenses. Há 1 ano e meio, Márcia mudou de ramo. Largou o consultório de odontologia para começar um novo negócio. A escolha pela loja de camisas e acessórios para o público feminino não foi por acaso. Foi um segmento que nós procuramos colocar, até em função de uma certa deficiência em achar
alguns modelos e algumas roupas, né, voltadas para com essa finalidade. A loja de Márcia é um ótimo exemplo da estatística. O comércio de roupas e acessórios lidera a lista de novos empreendimentos do primeiro semestre de 2013. Nesse período, mais de 4.900 lojas desse tipo começaram a operar, uma média de 27 por dia. Segundo César Rissetti, gerente do Sebrae Paraná, esse alto índice é um reflexo direto do momento da economia do país. Nós tivemos nos últimos anos um aumento do poder aquisitivo das pessoas, né? O ritmo hoje não está tão intenso como estava um tempo atrás, mas hoje a renda média do brasileiro é maior do que era há 5, 6 anos atrás. Isso acaba refletindo em alguns bens, e o bem de consumo não durável, como é roupa, que é um pouco mais barato, né, o valor menor, o preço menor, acaba sofrendo impacto forte dessa melhoria do poder aquisitivo da sociedade. Outro destaque é o número de cabeleireiros e centros estéticos. Eles ocupam a 3ª e a 5ª posição da lista. Juntos, eles somam mais de 3.600 empreendimentos. O Brasil, né, tem uma sociedade que se preocupa com a questão da beleza, né? Pesquisas internacionais mostram como nós, brasileiros, nos preocupamos com a nossa aparência, né? Então isso vai refletir em serviços pessoais, na questão da qualidade de vida das pessoas que estão cada vez mais procurando qualidade de vida e mais saúde. Para quem pretende seguir o exemplo de Márcia, se aventurar e começar um novo empreendimento, Rissetti deixa claro, a informação é essencial para o sucesso. Não tenha receio de procurar informação. Não seja esse empreendedor solitário. Procure ajuda, mesmo que seja uma empresa que é só você, empreendedor individual, que não tenha funcionário, você oferta o seu serviço, procure informação. Porque com informação, com conhecimento, você vai mais para frente. Bom, como a gente viu, o Paraná é um polo grande que está recebendo muitas empresas, né? A gente recebeu uma matéria ontem de que o Paraná é o melhor estado para se abrir uma empresa no Brasil. De que forma que isso pode ser percebido? A gente tem realmente esse número crescente muito rápido de empresas? Esse fenômeno do crescimento do comércio, da abertura de novas empresas, eu acho que o incentivo fiscal de que o comércio, serviços está pagando um pouco menos aqui no Paraná em relação a outros estados, essa diferença acho que não é o principal fator que explica, digamos assim, a grande criação de empresas, né? O que explica, como foi comentado na reportagem, foi o momento de crescimento da economia brasileira, mas esse crescimento que houve no passado, né? Ele houve até 2010, 2011, 12 e agora 13, a gente está crescendo muito pouco, né? Então foi uma expansão muito grande da demanda, né? Em função de que houve incorporação de trabalhadores, de pessoas no mercado de trabalho, aumentou a renda dos trabalhadores, aumentou o rendimento médio das famílias como um todo, né? E isso vai estimular o setor de comércio, especialmente, né, o setor de serviços. Então, é uma boa notícia de que esteja acontecendo isso, né? A questão que fica ainda para ser analisada, e aí a gente já tentou fazer algumas pesquisas com isso na universidade, mas esse dado é de difícil obtenção, né? O número de empresas que abrem e o número de empresas que fecham, né? A estatística do número de empresas que fecham, elas não são confiáveis, porque você pode ter uma empresa, de repente você não fecha a tua empresa formalmente, em função da burocracia, simplesmente não está mais emitindo nota fiscal, não está mais operando com a tua empresa, mas ela continua existindo nas estatísticas. Então é um negócio que que criou, morreu, mas a gente não sabe, né? A gente tem dificuldade de identificar que morreu uma empresa, né? Então, o que interessa para efeitos coletivos, macroeconômicos, etc. e tal, é o saldo líquido de criação e destruição de empresas, né? E criação e destruição de postos de trabalho, a gente consegue calcular isso, mas isso ainda não é a criação de empresas. Então, seguramente, se você for analisar os dados, você vai ver que tem um aumento muito grande de criação de empresas, e isso vai ser seguido também com um aumento relativamente grande de destruição de empresas ou de morte de empresas, exatamente porque, de repente, muitos empresários não vão conseguir viabilizar o seu negócio. Então, esse movimento que houve agora é um preenchimento de um espaço que existia em função do crescimento que a economia brasileira observou até 2010. Daqui para frente, a tendência é que não ocorra mais isso. Boa parte desses dados também estão sendo influenciados estão sendo concentrados na região metropolitana de Curitiba, que ela tem mais ou menos uns 42% a 43% do PIB do estado, né? Então,
boa parte desses negócios são feitos aqui em Curitiba. Curitiba ainda é uma região metropolitana, né, juntando um pouco o que a gente estava comentando antes, que está em fase de expansão. Ela ainda atrai muita fluxo migratório para cá. A estimativa é de que a gente vá fechar aí, talvez lá em 2030 até com 5 milhões de pessoas na região metropolitana inteira. Então, na medida em que existe essa demanda crescente, vai haver empresas especificamente prestação de serviços e comércio. Do ponto de vista econômico, do bem-estar e tal, eu acho que a abertura de pequenos negócios mesmo assim, é uma notícia que a gente tem que acolher com grande satisfação para um país que precisa criar oportunidades de trabalho, precisa integrar as pessoas na atividade produtiva. A única maneira de resolver problemas sociais, etc. e tal, não é fazendo distribuição de renda. Distribuição de renda você faz para atender problemas agudos, mas você precisa resolver esse problema na fonte, na geração da renda. E essas pequenas empresas que estão surgindo ajudam a fazer isso, né? Elas dão renda para famílias que empregam 1, 2 ou 3 pessoas, né? Isso, com certeza, tem reflexo sobre a melhoria da distribuição de renda no país, que ainda é uma das piores do mundo. E existe a possibilidade de uma saturação do mercado, por exemplo, de roupas e acessórios, que é a empresa que mais se abre aqui no Paraná? Com certeza. À medida que você começa a ter uma concentração muito grande num determinado segmento do mercado, né, a quantidade é natural. Se a oferta crescer, a quantidade de empresas crescer muito mais do que o crescimento da demanda, em algum momento isso vai ter que se ajustar. Como que se ajusta? Nesse caso da criação de empresas, no caso do comércio, o comércio não determina preços na economia. O que determina preços é a indústria que fabrica roupas, né? Então o comércio compra lá por 10, aplica a sua margenzinha lá e vende por 15, 16, 17 para pagar seus custos e remunerar o lucro. Então o ajuste desses mercados é feito pelo lado de empresas que vai ficar vendendo roupas, né? Então abre 3 lojas lá no bairro, mas o bairro só suporta movimento para 2, né? Então uma delas vai fechar. Né? E a tendência é que aconteça isso, né? Esse número de aberturas de empresas, ele é um recorde em relação ao que se observava em tempos passados, né? Mas não tende a ficar dessa maneira não. Ano que vem, provavelmente, os próximos 2, 3 anos, haja uma redução do número de empresas. Isso não é problema, se acontecer isso, o problema é que não haja o fechamento dessas empresas, que é a busca incessante dos projetos do SEBRAE e tal. Muito obrigada pela participação, professor. Tá, eu agradeço e o Departamento de Economia lá está sempre à disposição da TV e do público em geral. Muito obrigada. E agora a gente te dá algumas dicas do que fazer esse fim de semana na nossa agenda cultural. As inscrições para o vestibular da UFPR já acabaram e quem vai fazer a prova já está entrando na reta final dos estudos. Uma boa ideia para se preparar é conferir as apresentações Vestiba em Cena. No sábado, a partir das 8 da noite e no domingo, a partir das 6 da tarde, serão encenadas as 10 obras de leitura obrigatória para a prova. As apresentações levam em conta o contexto dos autores dos livros e também características principais do período literário em que foram escritos. Ainda dá tempo de participar da 32ª Semana Literária do SESC. Desde o dia 16, 21 cidades do Paraná recebem eventos culturais. O tema dessa edição é Cadê o Leitor? E traz vários convidados, inclusive o escritor Guido Viaro. Para sábado estão previstos lançamentos de livros, um bate-papo, mesa redonda e um sarau literário. Além disso, acontece também a Feira de Livros da Editora da UFPR. Confira a programação completa no site www.sescpr.com.br/Semana Literária. A compositora Badia Assad se apresenta esse sábado no Teatro Bom Jesus. Considerada uma das maiores violinistas do mundo, ela vai fazer uma única apresentação aqui em Curitiba. O show terá a participação especial de Diogo Guanabara e começa às 9 da noite. Essa semana, o jornalista e escritor Laurentino Gomes esteve em Curitiba para a estreia do seu novo livro, 1889. A obra narra os acontecimentos que levaram à proclamação da República Brasileira. Nossa equipe visitou a Biblioteca Pública do Paraná para conversar com o autor. Um jornalista apaixonado pela história.
Assim é Laurentino Gomes, que escreveu uma série de livros que falam do período entre 1808 e 1889, desde a vinda da família real para o Brasil até a proclamação da República. O escritor, formado aqui na UFPR, falou sobre a carreira de jornalista, os livros e sobre a linguagem das obras, que cativam o leitor e ajudaram a levar um pedaço da história do Brasil para mais de 1 milhão de leitores. Eu acho que eu sou assim um divulgador da história do Brasil, né? Atraí o interesse de um estudante, criança, adolescente, de um público mais leigo, para esse tema que é tão fundamental. Ou seja, se o brasileiro não entender história, não estudar história, ele não consegue entender o Brasil de hoje. No momento em que os jornais estão com as redações cada vez menores, sem espaço, estão diminuindo os seus cadernos e as revistas também, o jornalista está encontrando no livro-reportagem um formato para mergulhar mais fundo no assunto. Se você gostou da entrevista, confira a versão na íntegra no programa Caldo de Cultura. É na quinta-feira, dia 3 de outubro, às 9 da noite, aqui na UFPR TV. O UFPR Notícias está acabando. Se você perdeu alguma dessas reportagens ou gostaria de rever esse e outros programas, acesse o nosso site. A UFPR TV também está nas redes sociais. Mas antes, você fica com imagens de Felipe Conceição. Até semana que vem.